Agora no Falando de Vida, uma palavra de paz, amor e esperança. Momento de reflexão. Convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, uma passagem muito interessante, onde ela é a razão de tudo que nós temos, tudo que existe, que vai dizer assim, ora, Hebreus capítulo 11, guarda aí, Hebreus capítulo 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Pela fé entendemos. A fé, ela não é para competir com o entendimento. A fé ela é para te dar entendimento. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aí eu pego 2 Coríntios capítulo 5, que diz aqui no verso 7. Porque andamos por fé e não por vista. Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que esses 3 versículos têm em comum? Fé. Eu falei de fé. E Deus não me dá fé simplesmente para me confiar nele. Deus me dá fé para me conhecê-lo. Por quê? Porque não dá para me confiar em alguém sem eu antes conhecer. Não dá, por exemplo, para me confiar no Adaías sem eu antes conhecer o Adaías. Eu preciso conhecer. Então, Deus não me dá fé para me confiar nele simplesmente. Deus me dá fé para me conhecê-lo, porque não dá para me confiar sem conhecê-lo. Agora, dificilmente você vai conhecer sem confiar. Depois que você conhece, acabou, meu irmão. Depois que você conhece a Deus, você vai começar a andar em lugares que você nunca andou. Deus vai começar a levar o seu coração em lugares que você nunca pensava ir. E você conhece por onde? Pela palavra. É por isso que eu li aqui Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso, a única coisa que mexe com a fé de alguém é a palavra. Agora, o que se cumpre não é o que você ouve. Você sabia? É o que você pratica, é o que você fala. E você ouve para ouvir, não, você ouve para falar. Eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, tá? E eu estava conversando ontem com alguns amigos, inclusive profetizei, quero profetizar hoje sobre a sua vida, porque, por exemplo, a gente percebe, Adaías, que Jesus, ele insistiu muito com Pedro. Pedro era um cara impetuoso, teimoso, orgulhoso, mas aí ele inicia a igreja com Pedro, né? Pedro traiu Jesus, mas Jesus insiste e vai e começa. E eu estava procurando algumas qualidades em Pedro. Por exemplo, ele era um dos únicos apóstolos que tudo que Jesus mandava ele fazer, ele fazia. Ele foi tirar uma moeda na boca do peixe, andar sobre as águas e pescar. Depois de passar a noite toda pescando, ele foi e voltou. Por quê? Ele tinha muita fé. E para iniciar, nós precisamos ter fé. Por quê? Porque não é só com amor que se inicia, é com fé. A Bíblia diz lá em Gálatas 6:5 que a fé opera pelo amor. Elas precisam estar ligadas aqui, essas duas coisas. A fé opera pelo amor. Então Deus, ele inicia a igreja com Pedro. Por quê? Ele quer deixar um modelo de como começa. Aí João, o apóstolo do amor, que deitava a cabeça no peito de Jesus para dormir, que tinha intimidade com Deus como nenhum outro tinha, Jesus não começa a igreja com ele, a ponto de Pedro dizer: por que o Senhor não vai até João? É ele que é mais íntimo. Mas não, ele queria Pedro para deixar um modelo pra gente hoje de como é que se começa, com fé. E a Bíblia vai dizer lá em Mateus capítulo 24, 17, que o amor no final dos tempos esfriará. É o que está acontecendo hoje. Então, eu quero entender, fazendo essa comparação desses textos, que Deus, ele me deixa o modelo de como eu começo e o modelo de como eu termino. Começa com fé, mas tem que terminar com amor. Porque no final dos tempos agora, o que vai se esfriar é o amor. Então, a Bíblia também vai dizer: tenho contra ti que deixar-te aquele primeiro amor que foi movido pela fé que você recebeu da parte do Espírito Santo. Quantas pessoas deixaram esse amor?
e acabaram não movendo mais em fé. E andar só por vista é pecado. Não sei se você já leu, porque a Bíblia nos ensina e Paulo nos exorta a não andar só por vista, mas andar por fé. Porque se você andar só por vista, pelos resultados, pelos frutos, tem hora que não vai dar, querido. Tem hora que a perseguição é perda, é frustração. E Paulo diz, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Então, é muito lindo a gente ler, né? Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Mas que coisas são essas que Paulo fala? Ele fala de perda, de espada, de nudez, de fome. Será que você entende o evangelho de fato? Ou será que esse evangelho que você ouviu é só um evangelho de oba-oba? Um evangelho raso, que não ensina a gente a passar pela cruz? Porque não existe evangelho sem cruz. E para mim passar pela cruz eu preciso andar por fé. Porque, como eu li no início, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. A fé, ela não é para competir com o entendimento, ela é para te dar entendimento. Então tu precisa ter entendimento do que Deus quer fazer na sua vida, qual é o propósito que Ele criou para você, aquilo que você precisa viver nessa terra. Então, nós precisamos praticar isso. E quando a gente tem fé naquilo que a gente ouve, a gente começa a liberar, a gente começa a falar, a gente começa a profetizar. E o que eu quero profetizar hoje para fechar essa pequena mensagem é que a fé dos primeiros dias com o amor dos últimos dias possam convergir em você e que você venha ser luz, que você venha ser sal, que você venha ser alguém que venha representar Jesus nessa terra. Ele disse, sede como eu fui. Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí também lá em Deuteronômio diz, sede santo como ele é santo. Hajam em vós o mesmo sentimento. Ei, o teu modelo não é presidente, o teu modelo não é jogador de futebol, o teu modelo é Jesus. O teu modelo é Jesus. Ele te criou a imagem e semelhança dele. A Trindade disse lá em Gênesis capítulo 1, 28, e façamos o homem a imagem e semelhança, a nossa imagem e semelhança. Ele é o nosso modelo, ele é o primogênito de toda a criação. Por isso, imite ele, querido. Não imite, não se compare com ninguém. Não se compare com ninguém. Você pode ter a referência. Eu tenho muitos homens. O Adaías é um homem de Deus que eu tenho referência. Tá aqui do meu lado. É uma referência. Mas o meu modelo e o modelo dele é Cristo. Nós não podemos se comparar, porque a comparação, ela gera competição. E o que o diabo está fazendo hoje com a internet, usando essa comparação, aí a mulher vê a outra, nossa, ela é muito feliz, eu não sou, mas ali é uma parte da vida dela que ela posta. Geralmente, na internet, as pessoas não vão postar momentos de tristeza, elas só postam momentos de alegria. Aí, quem tá do outro lado triste, nossa, fulano é muito alegre, como eu não sou assim, minha vida é miséria, começa a se comparar. E o inimigo, ele usa isso. Então, a comparação, infelizmente, ela tá gerando em muitas casas e muitas famílias competição, se comparando a vida social, a vida financeira. E nós precisamos nos policiar e não andar só por vista, mas andar por fé nesses últimos dias, principalmente.